And the Oscar goes to, well, not Shakespeare in Love. Eu sou Bruno Cavalcante, você bem sabe, você está no canal Foyer Digital e hoje eu quero bater um papo com você sobre Shakespeare Apaixonado. Esse espetáculo que, quando você vir esse vídeo, provavelmente já vai ter saído de cartaz, mas tem grandes chances de retornar. Shakespeare Apaixonado é uma adaptação do filme homônimo ali da década de 90 e que eu te entendo, você brasileiro, talvez você tenha uma relação um pouco conflituosa com esse filme. Porque não é um filme ruim, mas olha, esse filme nos roubou um Oscar. Na verdade, esse filme nos roubou o Oscar. Afinal, Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de melhor atriz nesse ano, que tinha entre as indicadas Kate Blanchett, Meryl Streep, Fernanda Montenegro. Então, eu entendo que talvez a gente tenha uma relação conflituosa com esse filme. Embora tenha ganhado o Oscar de melhor filme, olha, tá longe de ser um excelente filme. Na verdade, é um filme bom, mas ele ganhou um Oscar de melhor filme porque soube fazer uma campanha comandada por um homem chamado Harvey Weinstein. E deixa eu te dizer uma coisa: se você não tremeu na base com esse nome, eu daria um Google. Mas enfim, vamos voltar a falar sobre Shakespeare Apaixonado, a peça. É uma adaptação que estreou em Londres há alguns anos atrás, foi para Nova York, chegou no Japão, em Nova York não foi na Broadway, inclusive foi no Off-Broadway, chegou no Japão, chegou na Austrália, chegou em vários lugares até chegar aqui no Brasil. Assim como o filme, tá longe de ser uma peça ruim. Na verdade, também tá longe de ser uma peça excelente. É uma peça regular, né? Por que que é uma peça regular? A adaptação, ela se propõe a ser uma grande homenagem ao teatro e uma homenagem a Shakespeare. A história é William Shakespeare, ali na Inglaterra vitoriana, começa a escrever uma comédia. Ele precisa escrever uma comédia, na verdade. Ele tem encomendas para uma comédia e ele não consegue escrever. Até que ele conhece essa garota, Viola, que se veste de homem para poder participar das peças, para poder interpretar personagens, uma vez que todo mundo já está cansado de saber que mulheres não podiam interpretar naquela época. E aí dá-se o amor dos dois, e Shakespeare então escreve Romeu e Julieta, o seu grande espetáculo, espetáculo que até hoje as pessoas amam, um espetáculo que é montado, você vira a esquina, tem um Osho e uma montagem de Romeu e Julieta. A grande questão é, bom, primeiro que não foi bem assim, mas até aí tudo bem, né? Romeu e Julieta foi escrito de uma outra forma, mas até aí a gente dá um desconto. O grande problema é a peça, ela tem um grande medo de pesar a mão no melodrama. E ao ter medo de pesar a mão no melodrama, ela não pesa a mão em nada. Ela está com os pés em duas canoas. A canoa de um espetáculo shakespeariano, vitoriano, e a canoa de um melodrama, e ela vai ali numa maré plácida, uma coisa ultra sem graça. São 2 horas de uma peça que não diz muito bem a que veio. E isso não é culpa da nossa produção, tá longe de ser culpa da produção brasileira, isso é culpa do espetáculo. É um espetáculo morno, mas olha, é um espetáculo muito morno. Tudo bem que a gente também não ajuda, né? A direção do Rafael Gomes é uma direção muito competente e eu tendo a achar muito estranho, porque o Rafael Gomes é longe de ser um diretor competente. Ele é um diretor brilhante. Bom, haja vista Gota d'Água a Seco, haja vista agora ele está com Nossa História, com Chico Buarque, enfim, um bonde chamado Desejo, o Rafael tem um currículo muito extenso. E Shakespeare Apaixonado está longe de ser um dos seus melhores trabalhos. Claro, você pode dizer que há um grande problema aí, você pode dizer que talvez seja uma questão de produção, talvez seja uma questão do que for. A verdade é que não cativa, sabe? É uma história que não cativa. Geralmente as pessoas tendem a dizer que essa é uma história que é uma carta de amor ao teatro. Primeiro que eu já sou contra esse tipo de expressão, porque uma carta de amor ao teatro é antijornalístico, né? Ou seja, não é notícia. Você montar uma peça já é uma carta de amor ao teatro. Eu queria ver uma carta de ódio ao teatro. Vemos algumas, mas essa é outra história. O fato é que Shakespeare Apaixonado tem um elenco, em sua maioria, muito competente, tem uma direção.
boa, né, bastante competente também. Tem um cenário muito interessante. E olha, tem uma coisa que eu acho brilhante. Ele esteve em cartaz no 033 Rooftop, que fica em cima do Teatro Santander, e não era uma peça imersiva. Inclusive, acho uma boa ideia a gente parar com essa ideia de imersão, porque de imersão nunca há nada. Mas essa também é outra história. Enfim, Shakespeare Apaixonado tem os seus problemas, mas também tem o seu lado positivo. É uma peça que, embora não te cativa, também não é uma peça ruim. Ao contrário, você pode ter uma boa noite nesse espetáculo. Você pode, inclusive, se apaixonar. Você pode se emocionar. Isso tudo, claro, vai depender do quanto você estiver aberto a essa história que você com certeza já conhece por causa do filme, que você com certeza já conhece porque, bom, vamos e convenhamos, né? Uma história ali da década de 90 já não tem mais nenhum spoiler envolvido aqui. Shakespeare não fica com a Viola, né? O casal principal não fica junto. O casal principal se separa de uma forma até bastante triste. E é muito tocante o fato da nossa versão brasileira não ter querido caçar um final feliz. Então, isso eu preciso dar a mão à palmatória. É bonito, é muito bonito. Plasticamente também é muito bonito. E o elenco conta com alguns nomes extraordinários. Ainda que muito pouco utilizados, a Luísa Porto está muito bem em cena, o Davi Novaes está muito bem em cena, Neuza Romano está muito bem em cena, e você tem talvez o grande destaque do espetáculo, que é a Fafá Renó, com a sua ama, com um timing de comédia, olha, gente, brilhante, mas brilhante mesmo. Aquela mulher, ela tira leite de pedra, tá? Você tem um casal de protagonistas, o Rodrigo Simas e a Carla Sally, que enfrentam alguns problemas. A Carla está longe de ser uma má atriz, inclusive. Ela não é uma má atriz. Mas falta a ela um certo estofo teatral, que eu acho que ao longo da temporada ela foi construindo, ela foi conseguindo, e nos próximos trabalhos dela, eu imagino que serão coisas muito interessantes. Falta esse mesmo estofo ao Rodrigo. O problema é que ao longo da temporada esse estofo não foi sendo adquirido. O Rodrigo é um grande ator de audiovisual, é um ator interessantíssimo, inclusive, no audiovisual, mas no teatro ainda falta aquele pouquinho, né, que eu espero ver em outros trabalhos. Enfim, Shakespeare Apaixonado não está mais em cartaz e eu quero aproveitar para fazer aqui um paralelo com outro espetáculo que também não está mais em cartaz, mas que eu torço para que volte, que é Querido Evan Hansen. São dois universos muito distintos, são dois universos muito paralelos, mas você tem uma peça de teatro com uma grande estrutura de musical, uma grande estrutura e um grande orçamento de musical, e você tem um musical com uma estrutura de peça de teatro e com um orçamento de peça de teatro. E olha, gente, Querido Evan Hansen é talvez uma das melhores coisas que entrou em cartaz em São Paulo nessa temporada. O elenco é brilhante, as versões são brilhantes, são assinadas pelo Tadeu Aguiar, talvez seja o melhor trabalho do Tadeu como diretor. Tudo ali funcionava brilhantemente. Então eu quero só fazer esse paralelo entre dois espetáculos com estruturas muito diferentes e com gêneros muito diferentes. Mas como é possível você fazer um musical com pouco dinheiro e tão brilhantemente e uma peça com tanto dinheiro e tão morna? Eu sou Bruno Cavalcante e a gente se vê no próximo vídeo.